Oi, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Agora vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual, mais conhecidos como os EPIs. A área da saúde em geral, como sabemos, elas têm muitas regras que são relacionadas à saúde do trabalhador, como eu já falei anteriormente. Afinal, faz parte do dia a dia de quem trabalha em hospitais, postos de saúde, consultórios odontológicos, o contato com diferentes vírus, bactérias e outros micro-organismos que podem ser inofensivos ou não. Nesse sentido, é importante dar atenção ao uso dos EPIs na odontologia. Então, as atividades desenvolvidas no ambiente do consultório, eles originam riscos que podem originar acidentes e doenças. E quando esses vírus eles não podem ser eliminados, eles devem ser neutralizados ou controlados. E como é feita essa neutralização e controle? É através do uso dos EPIs. Então, durante a rotina, é comum que o dentista ele use vários equipamentos de proteção individual, como luva, máscaras, óculos de proteção, dependendo do tipo do procedimento que vai ser realizado. Então, é de extrema importância o uso correto desses equipamentos de proteção individual, no que diz respeito ao profissional e também aos próprios pacientes. Então, o que é esse equipamento de proteção individual? Pela norma técnica número 6.1, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a saúde e a segurança do trabalho. Segundo a nota técnica número 6, eles devem ser oferecidos aos trabalhadores de forma gratuita, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes condições: quando as medidas de ordem geral oferecem completa proteção contra os riscos e enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência. O uso do EPI, ele é de uso individual, como eu falei, e seu uso ele não pode ser compartilhado com outro trabalhador. Às vezes, quando o auxiliar ele vai lavar os instrumentais e tem mais de um auxiliar, pode utilizar a mesma luva de proteção, que é aquela luva de látex? Não, não pode. Essas luvas elas devem ser individuais. Então, os EPIs, eles são essenciais para garantir a saúde de toda a equipe da clínica. Devemos priorizar o uso dos equipamentos de proteção individual, de biossegurança na clínica, garantindo um melhor trabalho, realizando assim um trabalho da melhor forma possível. Não devemos deixar qualquer item dos, dos EPIs sem utilizar. Então, de acordo com o treinamento recebido pelos profissionais, são de uso obrigatório no consultório. Touca ou gorro, máscara, óculos de proteção, avental, luvas de procedimentos cirúrgicas ou térmicas e sapatos fechados. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O jaleco, ele é o principal meio para proteger o corpo dos profissionais da saúde de possíveis contaminação. Os modelos mais indicados é aquele modelo gola de padre, que é fechadinho até em cima, com punho de elástico, que é capaz de vedar o pescoço e as mãos, aumentando seu nível de segurança. Touca ou gorro. É essencial para evitar que o profissional ele tenha o contato com respingos de saliva ou sangue. Deve-se utilizar preferencialmente as toucas descartáveis, que são os modelos mais indicados, já que proporcionam ao profissional o maior conforto e o melhor ajuste na cabeça. As luvas, elas devem ser descartáveis também, é essencial, já que é o ponto de contato direto entre o profissional e o paciente. Existem vários tipos de luvas, então o profissional ele deve escolher aquele que melhor adapte à sua necessidade, como luvas de vinil, de látex ou em plástico descartável. Os óculos de proteção, ele é o principal objetivo desse óculos é proteger a mucosa ocular do dentista,
porque ela pode ser contaminada por algum agente através do ar, ou mesmo quando a saliva do paciente ela entra em contato com o olho do profissional. Um exemplo de doença que pode ser transmitida através da saliva é a hepatite C. Então, portanto, é um detalhe que merece ter uma atenção. As máscaras. Não, não pode usar uma, não usar uma máscara não significa estar exposto a gotículas de saliva durante atendimentos clínicos e também expelir as suas. A preferência é pelo uso das máscaras descartáveis, de filtro duplo ou triplo, tamanho que se possa cobrir o nariz e a boca de forma completa, além de elástico para proporcionar um melhor ajuste. Lembrando que a máscara ela precisa permitir a respiração normal do profissional e deve ser descartada após cada atendimento. Como estamos em momento pandemia Covid-19, as máscaras, ao ser utilizadas pelos profissionais durante o atendimento odontológico, é o respirador N95, que ele pode ser reutilizado até que ele não tenha nenhuma sujidade ou que não tenha nenhuma permeação de líquidos. Também é utilizado agora, depois de pandemia, no momento de pandemia, a Face Shield, que é aquela máscara, aquela máscara de plástico, que é utilizada pelos dentistas, que é aquela máscara que cobre desde a testa. O avental. O avental cirúrgico ele pode ser encontrado em diversas versões, como a impermeável e o descartável. Ela oferece uma barreira nas regiões cobertas contra respingos e outras bactérias que possam entrar em contato com o corpo. E é de extrema importância também a utilização de sapatos fechados para que não ocorra um acidente de trabalho, como, por exemplo, uma um corte, né? Que pode ser feito através de um bisturi acaba, uma lâmina de bisturi acaba escorregando na mão do dentista, caia no seu pé, se ele tiver com uma sapatilha ou uma sandália aberta, vai ocorrer um acidente de trabalho. Então, os EPIs, eles são essenciais para garantir a saúde de toda a equipe da clínica. E é importante mesmo priorizar o uso desses equipamentos de proteção individual durante os atendimentos odontológicos. Com a pandemia do Covid-19, a ideia de contaminação passou a fazer parte das nossas vidas. Mas no consultório do dentista, essa ameaça sempre esteve presente. Afinal, boa parte dos procedimentos envolve o contato direto com fluidos e com sangue. Então, em tempos de pandemia, que a gente sabe que o vírus ele se espalha rapidamente, o cuidado com a proteção dos profissionais se faz ainda mais necessário. Então, por isso, o uso dos equipamentos de proteção individual é de fundamental importância nessa área. Principalmente as luvas, a máscara e os óculos de proteção, que evitam que os fluidos do paciente entrem em contato com a mucosa e pele do dentista e vice-versa, garantindo que os dois, tanto o paciente quanto o profissional, ele esteja protegido. Então, o uso do EPI no consultório é uma prática fundamental para o dentista e também para os auxiliares e técnicos. Cabe também ao paciente verificar que durante o atendimento os EPIs eles estejam utilizados corretamente e que estão sendo descartados após o atendimento. Doença ocupacional. No Brasil, o Brasil ele é o quarto país com índice de acidentes de trabalho. Além disso, as doenças ocupacionais, elas também se destacam como um grande problema para a saúde pública nacional e para empresas de trabalhadores. E por isso que a saúde e segurança no trabalho são elementos importantes para qualquer organização. Afinal, é papel de todos combater essa grave situação. Tratando especificamente das doenças ocupacionais, é importante lembrar que elas podem ser tanto físicas quanto psicológicas. Isso porque o estresse, sobrecarga, insegurança e outros elementos relacionados à organização do trabalho podem desencadear problemas mentais que afetam a vida dos trabalhadores. Então, a doença ocupacional ela está definida no artigo 20 da primeira lei, número 8.213, de 24 de julho,
como a enfermidade produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. As doenças no ambiente de trabalho podem ser denominadas como doenças ocupacionais que abrangem vários males que causam alterações no trabalhador, sendo provocada por fatores relacionados ao ambiente de trabalho. Então, essas doenças ocupacionais são definidas como qualquer transtorno ou problema de ordem física ou mental que acomete os trabalhadores. As doenças ocupacionais, elas podem ser divididas em dois principais tipos, a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é aquela causada pela atividade realizada pelo colaborador, como movimentos repetitivos ou exposição a agentes tóxicos. E a doença do trabalho são causadas pela situação na qual o trabalho é realizado ou organizado nas atividades da empresa, como sobrecargas, ruídos, excessos, problemas de relacionamento, entre outros. Na norma regulamentadora 4, que trata de serviços especializados de engenharia, de segurança e medicina do trabalho, e também trata do programa de controle médico de saúde ocupacional e tantas outras que, nesse sentido, visam prevenir doenças e acidentes, bem como dar garantias a um ambiente laboral saudável. Então, é importante, né, que se conheçam essas normas para que você conheça como que está a empresa que você trabalha, se ela está com todos os requisitos certos para que você não venha contrair uma doença ocupacional. Acidentes no ambiente de trabalho. A saúde ocupacional, podemos definir ambiente de trabalho como todo aquele que ocorre pelo exercício de trabalho, causando ao indivíduo a perda parcial ou permanente das condições de trabalho. Então, o que é um acidente de trabalho? Quando recorremos ao dicionário, qual é o significado de acidente? É um acontecimento fortuito, geralmente lamentável. Então, para fins de benefício da Previdência, o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente temporária da capacidade para o trabalho. Existem fatores que propiciam a ocorrência dos acidentes de trabalho, que são eles fatores pessoais, que são características do indivíduo, atitudes indesejáveis, tendência de assumir riscos, desatenção, esquecimento, comportamento inadequado. E os fatores situacionais, que é a presença de agentes causadores de acidentes, equipamentos físicos, coincidência de equipamentos de risco. Então, essa divisão do acidente de trabalho em fatores que são fatores pessoais, que está relacionado à característica própria do indivíduo, e os fatores situacionais, que é de acordo com a empresa. Saúde ocupacional e qualidade de vida. A saúde ocupacional, ela tem como finalidade incentivar e manter o mais elevado nível de bem-estar físico, mental, social dos trabalhadores em todas as profissões, prevenir todo o prejuízo causado à saúde destes pelas condições de seu trabalho, protegê-los em seu serviço contra os riscos resultantes da presença de agentes nocivos à saúde, colocar e manter o trabalhador em um emprego que convenha às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. Em resumo, adaptar o trabalho ao homem e a cada homem ao seu trabalho. Então, a qualidade de vida no trabalho, ela é uma expressão que ainda não possui um consenso conceitual, mas a definição mais utilizada e mais aceita é aquela que vai além do bom funcionamento orgânico ou mental. A qualidade de vida, ela promove a interação equilibrada entre os mais diversos aspectos que fazem parte da nossa vida, como as relações interpessoais, os aspectos religiosos, a alimentação de qualidade, a prática de exercícios físicos, habitação adequada, educação, lazer e trabalho. A qualidade de vida ela é definida como um nível de satisfação ou de insatisfação
com a função desenvolvida ou carreira profissional escolhida. Entre muitos fatores que podem levar à qualidade de vida no trabalho, é citada pelos funcionários a adequação dos ambientes de trabalho, dando-lhes o mínimo necessário às condições de trabalho. Como um exemplo, podemos citar a distribuição de uniformes adequados às atividades, disponibilização de armários para guardar seus objetos, higienização das vestimentas para que os profissionais eles não tenham que levar esses uniformes sujos para casa. São medidas que vão satisfazer o profissional e eles vão trabalhar com a melhor qualidade no trabalho. Essas medidas simples por parte do empregador faz com que os funcionários eles se sintam valorizados dentro do seu espaço de trabalho e a satisfação leva a um bom aumento do bem-estar e da sua produtividade. Então, pessoal, em resumo, essa nossa disciplina de meio ambiente, trabalho e saúde, ela vem nos ensinar a necessidade, né, da preocupação que a gente tem que ter com a segurança do trabalho, como a gente deve trabalhar com segurança, trabalhar utilizando o uso dos EPIs corretamente, para que não venhamos adquirir uma doença ocupacional e também utilizando os EPIs para que não ocorram os acidentes no local de trabalho. Obrigada a todos pela atenção.